primeira aula teórica de radiologia torácica. O objetivo dessa aula é fazer a correlação de achados patológicos com os da radiologia do tórax. Primeiramente, é importante saber quais são as estruturas que normalmente são encontradas nos pulmões. As vias aéreas, brônquios e bronquíolos, formam a parte de condução aérea, que finalmente o ar vai chegar aonde há a troca de gases, ou seja, bronquíolos respiratórios, dutos e sacos alveolares. Também nós temos a parte vascular, formada principalmente por artérias e veias pulmonares, mas também por artérias brônquicas. O sistema linfático, dutos linfáticos e linfonodos, dentro do parênquima pulmonar, ao longo de compartimentos mediastinais. E o interstício pulmonar, que envolve todas essas estruturas. Levando-se em consideração o interstício e as demais estruturas pulmonares, estes compartimentos são divididos em três partes. O compartimento que envolve artérias e brônquios, o compartimento relacionado às veias pulmonares, que é a porção mais periférica, que se inicia na superfície pleural, junto à pleura visceral, e acompanha os vasos até o átrio esquerdo, e também entre esses dois compartimentos, o peribroncovascular e o periférico, os septos alveolares, as paredes alveolares, formando mais um compartimento. Uma diferença interessante entre esses elementos, esses compartimentos de interstício, é que o peribroncovascular e o periférico contêm linfáticos, enquanto que as paredes alveolares não contêm linfáticos. Do ponto de vista anatômico, e isso vai ter uma implicação importante nas radiografias, é que nós temos um conjunto de estruturas, com uma distribuição tridimensional. Então, a parede torácica, as pleuras, os pulmões e também as estruturas mediastinais. E aqui é possível observar bem esse aspecto da tridimensionalidade das estruturas da parede a partir das estruturas ósseas. Nós vemos que os arcos costais e outros elementos ósseos, eles envolvem a parede torácica, distribuindo-se anteriormente, posteriormente, lateralmente, de cima a baixo ao longo da parede torácica. Então, essa tridimensionalidade das estruturas torácicas, elas são interessantes para que a gente possa entender o aspecto das radiografias. Abaixo da parede torácica nós temos outros elementos, em termos de mediastinos, pulmões, os espaços, as pleuras e espaços pleurais. E radiograficamente, o que ocorre? Há uma transformação do paciente que tem 3 dimensões em apenas 2. Paciente que tem órgãos com diferentes aspectos em densidades básicas, que são a densidade do ar dos pulmões, da traqueia, dos brônquios principais, a densidade de gordura, os planos adiposos da parede torácica, a densidade de água do fígado, das estruturas mediastinais e também dos vasos pulmonares, e finalmente a densidade de cálcio da córtex óssea. Da traqueia
até a periferia dos pulmões, o que vai ocorrendo sempre são ramificações, né, dicotomia das vias aéreas, até chegar na via aérea mais distal, onde nós vamos entrar nos diversos segmentos ou partes do parênquima pulmonar, inicialmente lobos, mas também os diferentes segmentos, e finalmente, analisando os elementos constitutivos do parênquima pulmonar, nós vamos ver que existem vasos de menor calibre, né, ramos de artéria pulmonar, os brônquios terminais, bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios, onde já aparecem elementos de troca gasosa, ductos e sacos alveolares. Então, elementos destinados basicamente a esse tipo de função. Já havia comentado que sempre ao longo de uma artéria pulmonar, sempre nós vamos ter um ramo da via aérea. Então, esse binômio via aérea e artéria pulmonar, formando então um compartimento, um elemento do pulmão, que tem origem no mediastino, cruzando os hilos pulmonares e adentrando pelos pulmões. Então, levando o sangue a partir do ventrículo direito, que vai chegar até a periferia dos pulmões. E o sangue retornando a partir das veias pulmonares, chegando até ao átrio esquerdo. No parênquima pulmonar, o que nós temos é distal aos bronquíolos terminais. Então, nós temos os bronquíolos terminais, depois disso os bronquíolos respiratórios, os dutos alveolares e, finalmente, os alvéolos. E nas paredes alveolares encontram-se capilares, né, tecido conjuntivo e também o epitélio alveolar. Principalmente são os principais elementos constitutivos da parede alveolar. Entre os alvéolos há comunicações formadas pelos poros de Kohn, que a seta está apontando para um destes. O sangue que chegou aos pulmões a partir das artérias sofreu os processos de troca gasosa nas paredes alveolares, finalmente vai retornar ao coração a partir das veias pulmonares, e que seguem por um compartimento intersticial diferente das artérias e brônquios. Então, o interstício, que aqui nós podemos ver as setas apontando para veias. Então, esse interstício que se inicia na superfície pleural e vai acompanhando as veias ao longo dos chamados septos interlobulares. Septos interlobulares. Então, aqui é um conceito muito importante. Qual é o elemento anatômico funcional do pulmão? É o chamado lóbulo pulmonar secundário. Então, esses lóbulos, eles formam um conjunto, e esse conjunto é que vai dar a toda a estrutura do pulmão, onde nós vamos ter as artérias e brônquios chegando, adentrando no lóbulo secundário, a capilarização ao longo das paredes alveolares e depois o retorno do sangue arterial pelas veias pulmonares ao longo de septos interlobulares. Lembrando que ao longo das veias, ao redor onde há o interstício por onde correm as veias pulmonares e também artérias e brônquios, é que nós encontramos os linfáticos. Então, o sistema linfático pulmonar, que não está presente nas paredes alveolares.
Aqui nós temos outro exemplo de histologia do pulmão, onde nós temos bronquíolos respiratórios, dutos alveolares e também os alvéolos, então as paredes alveolares e os alvéolos preenchidos por ar. Então, aqui é um primeiro conceito importante. Quando há doença no parênquima pulmonar, uma das coisas que pode ocorrer é este ar de dentro dos alvéolos ser substituído por outro material. Então, nesse caso, nós podemos observar as paredes alveolares bastante finas, né, observando dentro do círculo verde, e alvéolos preenchidos por um material eosinofílico. Isso vai levar ao que nós chamamos de padrão alveolar, a substituição do ar de dentro dos alvéolos por outro material, que pode ser líquido, pode ser processo infeccioso e também, em determinados casos, neoplasias também podem fazer isso. Essa é uma outra situação. As alterações pulmonares, elas podem estar relacionadas a lesões do interstício. Então, aqui nós observamos que as paredes alveolares estão muito espessadas e os alvéolos estão preenchidos por ar. Então, uma situação diferente. Nós podemos ter lesão alveolar, podemos ter lesão do interstício pulmonar. Então aqui nós temos uma situação onde nós vemos uma opacidade mal delimitada na base pulmonar esquerda, que é uma lesão com padrão de consolidação. Outra situação que pode ser vista no parênquima pulmonar é o espessamento do interstício peribroncovascular ou de septos interlobulares do interstício subpleural, como nesse paciente em material de histologia, onde há espessamento de feixes peribroncovasculares. E a tomografia computadorizada mostra, as setas vermelhas mostram septos interlobulares que normalmente não são visíveis ou muito pouco visíveis nos exames de tomografia. E aqui estão muito espessados, um paciente com linfangite e carcinomatose. Outros achados que podem ser vistos no parênquima pulmonar são nódulos que podem ser bem mal delimitados, de contornos espiculados. Também podemos ter múltiplos nódulos distribuídos pelos pulmões, então dando um padrão micronodular, que muitas vezes pode ser chamado de miliar. E aqui um exemplo de material de patologia mostrando diferentes nódulos de diferentes tamanhos dentro do parênquima pulmonar. E radiograficamente nós vemos também múltiplos nódulos esparsos pelos pulmões. Então, um aspecto semelhante ao que é visto na patologia também é visto na radiografia. E aqui um pequeno nódulo calcificado no lobo inferior direito. E aqui uma massa no lobo superior direito. Então, resumindo, lembrando que a correlação do que se vê na patologia e o que pode se ver na imagem. Primeiramente, quando há ocupação de espaço aéreo por algum material, padrão de consolidação, nós vamos ter o padrão alveolar nas radiografias. O colapso pulmonar, ou seja, quando o ar sai de dentro dos alvéolos e não há substituição por nenhum material, aí nós temos o colapso pulmonar ou atelectasia. Nódulos pulmonares vistos na patologia vão se traduzir também como nódulos nos exames de imagem. A infiltração do interstício pulmonar pode dar um padrão de pequenos nódulos, mas também um padrão reticular. E, finalmente, a pergunta é: para que servem os exames de imagem utilizados na avaliação do tórax? E isso vai ser discutido na
aula seguinte.